Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Se tiver algum barulhinho, vocês me desculpem, mas tá chovendo, então a chuva tão gostosa ali fora, vocês não imaginam. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio também, pelo YouTube. E eu agradeço muito a todos vocês que têm nos acompanhado desde o início. Para você que está chegando agora também, sejam muito bem-vindos. Bom, não vou dar muito mais delongas, relembrando também, né, das nossas orações aos nossos irmãos do Paraná, que estão passando uma situação extremamente periclitante. Aliás, esse período, né, é um período complicado, tanto aqui no Brasil, né, e em alguns outros países, com relação a essas tempestades mais climáticas, e também nos Estados Unidos. São rotas de tornado e, infelizmente, o nosso mundo está num colapso meio complexo, uma vez que a gente também não contribui muito para que as coisas melhorem. Mas que a gente possa tentar resolver alguns problemas da maneira que conseguirmos resolver. Mas essa semana, tirando mais destes adentros, nós vamos, né, no vídeo passado a gente já começou a nossa 8ª temporada. Esse ano foi bastante atípico para mim, então a nossa parada vai ser ali por volta do dia 15 de dezembro, um pouco depois do meu aniversário. E aí a gente só volta de novo em janeiro, onde a gente vai finalizar a cobertura de Stranger Things e também tem outras séries para lançar no ano que vem. Eu vou fazer aí de forma mais tranquila todos os vídeos, tentar ser mais objetiva para que a gente tenha mesmo essa questão das nossas impressões e vocês fiquem à vontade aí nos comentários para dar suas opiniões e também as indicações de vocês. Então hoje, já nesse segundo episódio, o primeiro foi com relação ao episódio da semana de It, Bem-vindos a Derry. Nessa semana a gente vai falar sobre algumas coisas que estão lançando nos streams e nos cinemas também. Esse ano teve lançamentos muito interessantes, outros que realmente decepcionaram bastante. Em breve a gente vai falar sobre o novo Predador e as minhas opiniões com relação ao filme. Eu acabei de assistir ele e tem outras coisas que acabou não dando tempo para assistir esse ano. Nem faço ideia se vai dar tempo para assistir tudo, mas nós vamos fazer o que dá realmente para fazer. E nessa semana a gente vai falar de uma série aí do Prime Video que ela tá no momento na boca da galera. Tem pessoas que não estão gostando muito da série, tem outras que já estão curtindo demais. E eu acho que nessa parte do True Crime como um todo, essa série eu acho que ela veio no momento certo, porque a gente tem essa questão de ficarmos impressionados, ficarmos horrorizados, ficarmos chocados quando a gente vê essas pessoas cometerem crimes absurdos. E como na semana passada a gente falou daquela série da Decima, pessoas comuns também cometem crimes horrorosos, né? E essa série, ela não vai, a especificidade dela não é exatamente falar somente dos personagens deste local, porque eu entendo que o próprio local é um personagem, né? E a ideia é mostrar essa rotina do depois que os crimes ocorreram, que teve o processo, que eles foram condenados. Como é que fica essa rotina agora encarcerada dessas pessoas? Então a série toma por ponto de base alguns personagens de casos enigmáticos no Brasil e que agora a gente vê essa vida atrás das grades desses personagens.
Então, é mostrando essa rotina. E a gente está falando da série Tremembé, aí baseada em 2 livros do jornalista Ulysses Campbell, que eu adoro os livros dele, é muito interessante. O Beto Ribeiro até falou bastante com mais detalhes com relação à sua participação. Eu vou dizer participação, porque como o Beto Ribeiro ele é um amigo pessoal do Ulisses, ele ficou mais por dentro. Então, na resenha do Beto, ele vai dar outros detalhes e ele conhece muito bem todos esses casos aqui que tem essas bases desses personagens. A gente vai falar daquele médico, na verdade, assim, a série vai mostrar essa rotina, né, no presídio, e é interessante porque, por exemplo, eu não sabia que Tremembé na verdade, é uma série, é um conjunto de complexos penitenciários onde cada parte dessa penitenciária ela é destinada a um certo tipo de grupo. E este, que é, digamos, a chamada prisão dos famosos, geralmente são pessoas que estão no regime, né, indo para o semiaberto. E essa parte, tanto a parte masculina quanto a parte feminina, são de pessoas que estão já nessa progressão para o regime semiaberto. Então, ela é uma prisão, sim, né? Mas que ela tem algumas regalias, se a gente for pensar assim, da parte que é do regime fechado. E tem essa parte em Tremembé do regime fechado, né? Ala masculina e ala feminina. Mas a série, ela tem como ponto de partida, na verdade, o caso da Suzane von Richthofen, quando ela é transferida do último presídio, onde ela estava vivendo sob ameaça constante, e ela é transferida para Tremembé. Tem o caso ali de um assédio de um promotor, então a gente começa essa história partindo desse ponto de vista da transferência da Suzane para Tremembé. Além dela, nessa série, tanto que muita gente reclamou que a cronologia não está bem explicada, também a questão de que a série não coloca exatamente algumas coisas que, né, mais reais do que aconteceu. Essa parte é muito picada, digamos assim. Mas eu acho que a ideia da série é mostrar essa convivência dentro do presídio e não fora do presídio. Tem uma questão da atuação da Marina Rui Barbosa, eu achei muito boa mesmo. E eu acho que depende muito de qual ponto de vista a série coloca. Neste caso, é dentro da cadeia. Então, na verdade, a gente vai conhecer esse universo ali dentro da cadeia. Tem também uma polêmica com um dos presos lá, que já saiu, parece, e que ele desmente, né, todas as informações. É uma obra ficcional, ela não é exatamente baseada nos fatos, né? Ela toma esse ponto de partida com esses fatos reais, mas ela é uma obra ficcional. Então, a obra ficcional, ela não vai exatamente dar como pano de fundo tudo o que aconteceu ali naquele caso. Essa função acaba sendo dos documentários, né? Então, essa é a ideia da série, mostrar esse convívio interno, essas questões ali também desses personagens, né? Como é a vida deles encarcerado. E a gente tem essa fascinação, eu vou dizer fascinação, porque a gente acha horrível e tal que essas pessoas fizeram isso e tudo, mas a gente tem muito dessa questão assim de que a pessoa foi para a cadeia, acabou, a pessoa não vai mais viver ali, não sei o quê,
quando, por exemplo, acontece da pessoa sair da cadeia, mas que a pessoa não deveria ter saído da cadeia e tal, aquela coisa toda. Bom, se a gente for pensar bem a grosso modo, quem perdeu a vida foram realmente as suas vítimas, né? Então, para as vítimas, a vida já não tem mais a existência, né? E essas pessoas acabam lhe tendo essa nova, eu vou dizer, essa nova nuance de vida. Eu acho, eu tenho uma opinião pessoal com relação a quando você comete um crime desse nível, de tirar a vida de uma outra pessoa. Eu acho que a gente acaba ficando muito marcado, né? E mesmo que a pessoa cumpra sua pena, mesmo que a pessoa pague pelo que fez e segue a sua vida, enfim, eu acho que a gente fica marcado de alguma forma ou de outra. Mas a gente, como população comum, a gente também não pode, de maneira nenhuma, simplesmente ignorar que essas pessoas cometeram isso, mas também a gente não tem que rejulgá-las de novo, uma vez que elas já estão chagadas disso. Eu vou passar assim, mais ou menos nessa situação, chagada não é a palavra, mas assim, para a gente ver que, na verdade, a gente não precisa julgar de novo, a gente não é o juiz, entendeu? Então eu acho que essas mudanças são sim necessárias. Isso é interessante para a gente tentar entender um pouco da história, como que isso tudo funciona. E tem essa outra questão que a gente pode colocar assim, de como que essas pessoas conseguem cometer os crimes e tal, depois elas conseguem passar ilesas, assim, tentar enganar a polícia, até a polícia conseguir descobrir. Mas aí quando elas estão dentro da cadeia, a gente começa a entender que o jogo pode não ser o jeito que a gente pensa, que elas não vão se safar totalmente, né? Porque dentro das cadeias também existe um certo código de conduta, a gente pode mais ou menos pensar assim, de que existem crimes que nem eles mesmos aceitam. Então é uma nova fórmula de comunidade, sabe? E até mesmo para a gente aprender que se você não quer ir para lá, você tem que fazer as regras daqui de fora funcionarem, porque senão é o lugar que tu vai parar, né? Então eu falo assim que é uma série que precisava existir para parar essa glamorização de que o crime compensa, sabe? Porque existem presídios e presídios, né? Existem presídios que têm algumas regalias e outros que não têm regalia nenhuma e que muitas vezes o buraco é realmente bem mais embaixo do que se pensa. E eu achei assim, a série muito bem feita, as atuações são legais. Eu sinceramente eu não esperava muita coisa, né? Às vezes algumas pessoas podem ter ido com muita expectativa com relação à série. Eu praticamente não fui com expectativa nenhuma, eu fui com a curiosidade de entender como que seria essa dinâmica que a série seria apresentada. E eu gostei do que eu vi. São, se eu não me engano, 5 episódios para assistir. E fica a seu critério. Se você acha que é uma série boa para você, você pode assistir. Aí se você achar que não vale a pena, que você não tem interesse, né, nesses personagens, também você pode passar batido. Então eu comecei a falei da Suzane, mas eu não terminei. Tem também falando sobre a Ana Carolina Jatobá, o Alexandre Nardoni, aquele médico lá também que molestava mulheres nas consultas. Tem também Elise Matsunaga. Então é uma série que tem esse ponto de vista falando desses personagens, mas a ideia, na verdade, não é contar exatamente os crimes, porque alguns desses aqui já têm documentários deles, mas a ideia é mostrar mesmo essa dinâmica de dentro do presídio, da ala mais apropriada para aqueles que estão na progressão do semiaberto. E eu gostei.
né, não esperava muita coisa e entregou aquilo que eu imaginei que eu fosse ver mesmo, até um pouquinho mais, mas no geral, né, foi isso mesmo. É bom entender essa dinâmica de como acontecem as coisas dentro da prisão, para a gente ter mais ciência das coisas que circulam à nossa volta. Afinal de contas, é o meu imposto e o seu que paga a residência deles nos presídios. E vocês tiveram curiosidade para ver essa série? O que vocês acham dela? Vocês acham ela interessante? Não acham? Vocês podem utilizar os comentários com todo respeito para vocês darem as suas opiniões. Se vocês querem ou não assistir, fiquem à vontade para expor a opinião de vocês. A segunda indicação de série da semana é uma série que eu tinha visto mais ou menos sobre ela há um certo tempo, né? Acabou meio que passando batido por mim. Mas aí, o Michel Arouca, do Série Maníacos e do Multiverso Derivado Cast, né? E falando de nada, ele fez ali uma resenha bacana sobre a série, foi lá nos estúdios, conversou, né, com os atores, com a produção. Foi algo muito legal. Vocês podem ver aí nos episódios, né, dos programas que ele faz parte também da resenha dele no Série Maníacos TV. É uma série que ela é linda, ela é uma série que emociona, é uma série tocante, impactante, principalmente nesse período de final de ano, onde a gente passou por um ano assim, com muitas questões, né, que foi o ano de 2025, teve coisas boas, coisas ruins, então é um período que a gente meio que se volta para a gente, se volta para a nossa família, e tem essas questões de tentar rever o nosso ano e fazer do ano seguinte um ano melhor. Mas essa série que eu acho que é uma série que você pode assistir a qualquer período do ano. É uma série assim, eu fiquei pensando, por que eu não vi ela antes, né? Ela está disponível tanto no Prime Video, tem um aplicativo próprio que você assiste as temporadas anteriores. Se eu não me engano, ela está na 5ª temporada no momento, tem a ideia de fazer crossover, tem a ideia de fazer filme. Então é um universo que, olha, você pode expandir isso à torta e direito, que, olha, eu vou assistir felizinha, que é a The Chosen. Essa série, ao contrário de muitas outras séries das histórias bíblicas, essa série aqui, eu achei uma sacada muito interessante nela. Porque, igual, por exemplo, quando você vê, por exemplo, as novelas que a Record produzia também, as grandes produções da Record, como José do Egito e outras histórias, que são, sim, histórias emocionantes, tá, gente? Eu acho que, às vezes, a gente não tem o costume de falar assim tão publicamente, né? E tem pessoas que acabam tendo certo medo, porque, infelizmente, a intolerância religiosa também é algo que mexe muito com as pessoas e deixa a gente bastante preocupada, mas a religião faz parte da nossa vida, da nossa rotina. Mas eu acho que dentro da nossa humanidade, as histórias bíblicas também são apaixonantes, como qualquer romance comum, tá? E aqui tem histórias geralmente de superação, de coragem, de determinação. Tem ali, digamos, algumas coisas que são importantes para a gente viver como sociedade. Claro que os livros bíblicos foram escritos em tempos bem diferentes por pessoas diferentes também, mas não deixam de ser histórias lindas de se ver, histórias sim que impactam a nossa vida e são sim histórias que você pode se inspirar nelas e seguir a sua vida dentro das suas questões como um todo. E The Chosen, ela é uma história que vai sim falar da vida de Jesus Cristo, mas ela vai contar muito na perspectiva das pessoas que conviveram com ele,
sabe? Então, essas 5 temporadas, você vai vendo fragmentos, você vai vendo coisas, e são assim, mesmo que são histórias que a gente já viu, reviu infinitas vezes por diversos atores, por diversos diretores e roteiristas e tudo mais, mas aqui a emoção dos atores, a emoção das cenas é algo muito tocante. Eu acho que se você nunca viu uma história bíblica, ou às vezes tem um certo receio de achar que é aquela coisa muito repetitiva, tipo filme de fim de ano, sabe? Ou tipo filme de Páscoa, você está completamente enganado. Aqui é uma história que é o coração desse elenco que fala. E é lindo demais. Que ator encantador que faz é o próprio Jesus. E outros também no elenco. Gente, é a coisa mais encantadora, tá? É claro que cada temporada vai passar sobre um tempo da vida de Cristo. E é uma história que eu acho que ela jamais vai acabar, ela vai se perpetuar por toda a eternidade. E às vezes, nessa correria nossa do dia a dia, a gente se esquece que existe, às vezes, independente da sua denominação religiosa, existe sim. A gente pode dizer uma força, a gente pode dizer uma pessoa, a gente pode dizer um ser, não importa, mas existe algo que está além de nós e que cuida da gente com muito carinho. E eu acho que essa história que ela reflete exatamente esse carinho, esse cuidado que Deus e que o universo faz pela gente, sabe? Apesar da gente ser extremamente egoísta e não ver isso. Mas é maravilhoso. Eu fiquei encantada pela história e eu recomendo que você também assista The Chosen. Você pode assistir, ela tá praticamente toda na Netflix, né? A temporada atual está na Netflix. Pelo Prime Video me parece que você vê as 4 temporadas anteriores e pelo aplicativo The Chosen também, é um aplicativo gratuito. Você assiste as temporadas anteriores, a atual está na Netflix, se eu não me engano. E cara, assiste, só isso. Porque é linda, é emocionante e vale muito a pena você investir todo o seu tempo para você assistir essa história que, na minha opinião, é uma das histórias mais lindas da história da humanidade. Não existe história com maior força, com maior carinho, com maior coragem do que essa. Para mim, é uma história imbatível. Não existe, jamais vai existir nenhuma outra que bate a história do jovem, eu vou dizer jovem Nazareno, que veio até nós com muita humildade, com muito carinho, o Deus homem, né? E que ele veio para ser como nós e para nos dar a maior prova de amor que existe na nossa história. E fica então o convite para você assistir The Chosen, tá disponível na Netflix, no Prime Video, no aplicativo. Assiste, depois você volta aqui e me dê as suas opiniões, independente da sua crença, independente daquilo que você tem como denominação, como crença religiosa. É uma história que dá para todas as idades. Claro que tem uma cena ali ou outra que você dá uma pulada e tal, né, para evitar aí algumas questões, mas no geral é uma série para família e vale muito a pena, na minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? E também depende do tipo de coisa que você gosta de assistir, claro. São apenas as nossas indicações aqui. E essas então são as nossas 2 séries da semana. Nós temos Tremembé, A Prisão dos Famosos, e The Chosen. Uma no Prime Video, outra no Prime Video, na Netflix. Tragam as suas opiniões pra gente. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Então agora nós vamos às nossas 3 indicações de filmes da semana.
Por enquanto a gente não vai ter a nossa parte de livros. Em breve eu vou voltar um pouco das resenhas, tá? Só me reprogramar aqui. E por enquanto as nossas resenhas vão ficar ali no YouTube, ó, até eu ver como é que vai ficar o nosso próximo ano, que tá difícil esse ano para mim. Mas aqui são 3 filmes que 2 deles foram até bem avaliados, né? Um deles meio que deu uma dividida ali, o outro a galera não gostou de jeito nenhum, mas esse outro já é um filme assim que ele tem uma premissa muito conhecida, mas que a forma como é contada é interessante. Então a gente vai falar começando pelo filme que a galera não gostou muito. É um filme que ele é uma continuidade de outros 2 filmes anteriores. Eu não assisti os outros 2 filmes, tá? Ele no momento está disponível nos cinemas. Eu não tenho certeza se eles estão na HBO Max. Eu acredito que sim, ou no Prime Video, eu não tenho certeza. Mas eu vou falar apenas por base do filme novo, tá? Não vou me especializar nos outros filmes anteriores. Em breve a gente pode até falar sobre eles, mas eu vou me basear no filme mais recente. E nós vamos falar de Tron Ares. É um filme que, eu vou ser bem sincera, não esperava nada dele, tá? Não esperava nada dele, porque eu fui pela curiosidade, tá? Vi ali mais ou menos um pouco do trailer, falei, parece ser uma premissa interessante. Ele até me lembrou muito, ali na década de 80, anos 90, quando tinha um Robocop. Porque sempre teve muito essa questão, até mesmo no filme Exterminador do Futuro, ali da década de 80, né? Tinha muito essa questão sobre até que ponto a gente vai conseguir dominar as máquinas e até que ponto a gente vai conseguir ser subjugado por elas. E também com essas novas evoluções tecnológicas e a IA dando aí um certo medinho na galera, ia chegar esse momento e parece, pelo que eu vi da resenha do PH Santos, foi uma das resenhas que eu me interessei mais por essa franquia, até me deu vontade de ver os outros filmes, apesar de os outros 2 filmes não serem muito bem avaliados, me parece que o primeiro ele é mais bem avaliado. Eu achei interessante porque é uma série de filmes que acabou acompanhando essa questão tecnológica mesmo com o tempo. E até este filme aqui, a gente tinha visto uma questão de que a humanidade ainda não havia sido inserida para dentro da tecnologia. Se você pensar hoje em dia, a tecnologia está em todo lugar. E a gente está assim sendo bem inserido dentro dela. Então, nesse filme aqui, a ideia é essa. A gente tem esse super programa, esse programa de alta performance, alta tecnologia, que é o Ares. Só que ele foi programado assim para resolver os problemas do mundo, né, e todas as suas questões. Tem ali as suas metas para ele cumprir. Mas devido às outras situações que estão acontecendo ali à sua volta, então ele acaba sendo inserido no nosso mundo, ele acaba sendo, digamos, extraído ali da parte mais, vamos dizer, binária, assim, mais computadorizada, como se ele fosse, não é um androide ou um híbrido, é como se ele fosse uma projeção ali, tipo uma impressora 3D, que forma ali aquele homem, né, interpretado pelo Jared Leto, e aí ele precisa, tem ali uma missão que ele precisa resolver essa missão, mas nele ser inserido no nosso universo,
ou seja, ele saiu do campo cibernético e veio para o campo físico. E aí tem uma questão de que ele começa a se questionar qual que é realmente o seu papel e como que ele pode realmente resolver as suas questões, salvando o mundo, né, dos problemas que ele precisa salvar, com as questões que ele precisa resolver, mas tentando entender qual é o seu papel dentro do universo ao qual ele está sendo inserido. Então, assim, a ideia da trama é uma ideia muito interessante mesmo. É claro que você pegar o roteiro, a gente tem ali questões que, por exemplo, para quem está mais inserido dentro do universo de Tron, parece que tem uns quadrinhos, uma coisa assim também. Quem é mais dentro desse universo, é mais inserido, lógico, vai pegar muito mais referências do que eu peguei. Como eu me baseio apenas neste filme, eu realmente achei a ideia boa, o roteiro é bem truncado, a estética é uma estética bonita, né? Tem ali uma parte também tem muitas luzes, sabe? Então, para quem não está habituado à história, naturalmente pode ficar confuso, né? Eu acho assim que é uma trama que ela tem um potencial, tá? Entendi imensas questões mesmo dessa questão do próprio Ares mesmo, sobre a sua existência, sobre... É um campo mais filosófico, se você for pensar bem, você vai muito mais pelo campo filosófico, foi o campo que mais me atraiu, né? Às vezes essas histórias que te fazem pensar sobre qual é o seu posicionamento dentro daquele universo, são histórias que acabam chamando um pouco da minha atenção. É uma história que me lembrou muito o questionamento dos híbridos em Alien Earth, né? Eu acabei assim fazendo essa conexão, às vezes não tem muito a ver, mas para mim, naquele momento, eu acabei fazendo essa leitura. Eu acho o filme regular, tá? Não acho ele ruim de tudo, tá? Mas realmente eu acredito que ele não é um filme para todo mundo. Ele é um filme, na minha opinião, ele me lembrou também muito o Mickey 17. Ele me lembrou muito o Mickey 17 também. Então, essa pegada mais filosófica, dessa questão de pertencimento ou não pertencimento, essa questão de missão, vai muito nessa vibe. Então, foi o ponto que mais me chamou a atenção no filme. Mas, realmente, o roteiro, ele é um roteiro um pouco mais irregular mesmo. E, de certa forma, a gente dá um pouquinho de razão para o pessoal que não gostou do filme. Mas, se você pegar por essa questão mais de interpretação, pode ser um filme interessante. Quem sabe da próxima vez vocês não acertam, né? Mas enfim, a ideia da franquia, desse questionamento, eu achei bem interessante, na minha opinião. Valeu sim a minha experiência. Só não acho um filme uau, maravilhoso, porque realmente ele não é. Mas é um filme regular. Depende muito do tipo de filme que você gosta. Mas eu acho que para muita gente esse filme realmente não vai agradar mesmo, tá? Então essas são as minhas opiniões de Tron Ares, né? Um filme regular, um filme que tem uma ideia muito bacana, muito interessante, muito atual, né? Sim, a parte estética do filme é uma parte bonita, mas tem muita luz, então, né, para pessoas muito sensíveis pode não ser legal, mas assim, tem pontos positivos, tá? Não é de todo ruim não, mas tem ainda pontos bem positivos que a gente pode destacar. Então essas são as minhas opiniões. Na segunda indicação de filme da semana, foi um filme que eu gostei bastante. Esse aqui, ele é um filme que é o primeiro filme, eu gostei demais.
É um filme da sequência. Na verdade, essa história ela é baseada num conto do Joe Hill, filho do Stephen King. E a primeira história dele é uma história bem fechadinha. Não havia necessidade de ter essa continuação aqui. Mas, quando se tem uma continuação, a gente tem sempre aquela pergunta do para que tem a continuação. Mas, assim, existe uma outra questão que a gente precisa pensar da curiosidade. Bom, aconteceu isso aqui que aconteceu. Beleza, show. Como é que eles estão agora? Né? Então, acabou que essa curiosidade fez surgir este segundo filme aqui. Então, nós vamos falar de O Telefone Preto 2. Ainda está disponível no cinema, vocês podem acompanhar. E é um filme que ele tem uma estética, sim, diferente do primeiro filme. Porque o primeiro filme, a gente vai ver ali o Finn, que ele acaba sendo sequestrado e a Gwen conseguindo resgatá-lo de certa forma. Mas eu acho que esse filme 2, ele explana mais, ele abre mais um pouco desse universo. E esse abrir, ele quase furou, mas a forma como ele abriu, eu gostei muito dessa forma como ele abriu. Então aqui, baseado, nos eventos do primeiro filme, se você não viu o primeiro filme, vá lá assistir. O filme, se eu não me engano, ele deve estar na HBO Max, se não na Paramount, eu acho que ele está na HBO Max. Mas devido aos eventos do primeiro filme, que o Finn acabou sendo sequestrado, teve aquela questão toda com o The Grabber, aqui, nessa segunda história, a gente volta de novo aos dois personagens, a Gwen mais o Finn, e eles agora estão tentando superar todas essas situações que aconteceram com eles. A gente viu que o Finn ele ficou mais agressivo, ele ficou mais transtornado, afinal de contas ele foi sequestrado e é uma situação, quando há violência, ela é extremamente catastrófica, e a gente vem aqui dentro dessa questão mesmo de transtornos mentais, de estresse pós-traumático. Então é algo que é real, Quem passou por sequestros, essas coisas todas, fica bastante fragilizado. Então, que depois de um tempo, depois desses eventos, a gente revê a Gwen de novo, mas numa situação em que ela tenta entender as suas questões dentro do mundo ali espiritual, Vamos dizer muito assim. De onde vêm essas questões? A gente tem que lembrar que a mãe dos dois não está mais ali entre eles, e aí tem uma questão ali que eles vão, parece que para um acampamento, e esse acampamento é ali, assim, me lembrou até Enigma de Outro Mundo, o próprio Lucas Maia, do Refúgio Cult, ele falou isso muito na resenha dele. Eles estão naquele lugar, assim, mais gelado, assim, aquele clima mais inóspito, digamos assim. Tem uma tempestade, Eles ficam isolados ali naquele lugar, mas parece que eles não estão sozinhos ali. Existe algo que está rondando eles. Inclusive tem 2 meninos, parece 2 crianças que são desaparecidos ali, e meio que a galera não entende, e o Finn ele começa ali a ter algumas questões mais paranoicas com o período que ele estava ali sendo sequestrado pelo Grabber, e a Gwen tentando ali ajudar de alguma forma, mas
ela também não está imune a isso. E aí, quem que é essa persona que está ali? Mas aí você se lembra do que aconteceu no final do primeiro filme, e aí você fica naquela, mas será possível que aquilo lá acabou mesmo? Ou será que existe alguma questão sobrenatural além que envolve esses dois irmãos? Então, durante toda a história do filme, a gente vai entendendo essas conexões. Tem esse lugar também, que é um lugar ali que a gente vai vendo a situação acontecendo com esses outros meninos também, que estão com eles. Então, e a Gwen acabando que ela também está em perigo, né? Uma vez que existe ali essa questão ali, essa, digamos, entidade, né? Que acaba sendo ali a persona que vai ali atrás, não só dela, como do Finn, e até mesmo dos outros garotos, e essa sensação de urgência de como eliminar isso, como fazer isso parar, é algo muito bom mesmo. É outro filme que eu não esperava nada dele. Eu procurei assim, nem ver trailer, não vi nada. A gente já sabia, né? Porque eu vi o primeiro filme, já sabia o que tinha acontecido. Mas assim, eu fiquei curiosa nessa questão do como eles estariam depois de tudo aquilo. E com relação a essas questões com a Gwen, como ela está lidando com isso, porque paranormalidade não é qualquer coisa. Então, assim, a gente vai vendo de novo esses dois saindo dessas situações. A menina que faz a Gwen, ela brilha nesse filme, tá? Vou botar a plaquinha com o nome dela. E assim, realmente impressionou muita gente, tá? Com relação ao primeiro filme. Foi uma grata surpresa e eu também não esperava que esse filme fosse ser do jeito que ele foi. Mas eu fui de coração aberto, né? Fui assim, sem muita expectativa. Gostei muito do trabalho, gostei muito, achei bem interessante. E tá aí uma boa dica. Às vezes você não quer ver o Tron Ares, mas você quer ver esse aqui. Eu não sei nem se ele já tá no stream. Às vezes ele já pode estar aí no stream, você pode procurar. Ou já deve estar disponível para aluguel. Eu acredito que disponível para aluguel já deve estar. Mas aqui, vale a pena, tá? Gostei bastante. Na minha opinião, é um filme que vale muito a pena. E aí, você também já viu Telefone Preto 2? Traga suas opiniões com todo respeito nos comentários. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês. E por último, mas não menos importante, nós vamos a mais um filme. Esse já está disponível na Netflix. E esse aqui é um filme que eu falo que o tipo de dinâmica dele é uma dinâmica que a gente já viu várias vezes. Por exemplo, a gente já viu uma dinâmica parecida em Dia Zero. A gente já viu essa dinâmica na série Paradise. A gente já viu essa dinâmica até mais ou menos em diversos outros filmes aí de cunho policial, enfim. Mas aqui eu acho que o senso de urgência ele é maior e ele é numa escala que você fica pensando como isso tudo é possível. Então nós vamos à Casa de Dinamite, o filme aí que falou-se até um pouco dele, né? Eu vi aí um certo burburinho sobre ele, mas ficou assim, passou rápido o hype dele. E é um filme bem interessante, tá? A gente vai dar aí uns toques sobre ele, falar um pouco sobre a sinopse. Nós vamos dar aí alguns detalhes sobre essa produção. E esse filme aqui é um filme que a gente vai ver que no Alasca
os radares eles conseguem detectar que um míssil foi disparado. Não se faz ideia quem lançou este míssil. Esse míssil está indo na direção de Chicago. Dentro daquela torre ali, dentro daquela sala de comando, com a Tenente Olivia, interpretada pela Rebecca Ferguson, e cada uma daquelas pessoas com as suas particularidades, das suas vidas pessoais, né? E até esse filme me lembrou muito o final de Paradise, da primeira temporada. É bem... Nossa, foi apoteótico, na minha opinião, aquele final. E aqui não é explorado muito o lado de fora, sabe? É concentrado ali dentro. Esse míssil foi disparado, não se sabe quem o lançou ele precisa ser parado. E existe uma questão de que, né, o presidente, que é interpretado pelo Idris Elba, ele precisa decidir o que fazer. E são 18 minutos que eles têm de tempo para tentar fazer alguma coisa. Tentar parar esse míssil, descobrir quem foi, usar um ataque em retaliação. E são 18 minutos sufocantes, porque você vê essa tensão aumentar e o míssil progredindo. Você vai vendo ali as pessoas naquele jogo de cartas, se a gente for pensar assim, de que o presidente foi informado junto com a sua comitiva, o que tem que fazer, o que vai fazer. Quando tem esse tipo de ataque, existem certos protocolos que precisam ser acionados pelo presidente. Somente o presidente pode acionar esses protocolos, se eu não me engano, são 3 protocolos, se eu não me engano. Me parece que a Isabela Boscov falou isso na sua resenha. E esse protocolo, que no caso seria dessa questão desse míssil, me parece que os Estados Unidos nunca chegou a utilizá-lo. E seria, digamos, o protocolo que provavelmente teria que ser usado aqui. E a gente fica nessa situação de que, será que o míssil será interceptado? Será que ele vai atingir Chicago? E se ele atingir Chicago, é um míssil morgível nuclear, assim, essa base que esse míssil vai é uma base nuclear também. O que vai acontecer com Chicago e ali as redondezas? Como isso vai ser feito? O que fazer? Quem que lançou? Então, e essas pessoas ali também dentro daquela sala, tentando resolver também os seus dilemas pessoais. O fulano tá em tal lugar, o outro tá a menina tá na creche ou não tá, e fulano tá aonde, eu não tô tentando ligar, eu não consigo. É uma situação que você vê de um tudo. Então me lembrou muito o final de Paradise, sabe? Porque o final ali de Paradise tem umas coisas bem parecidas com o que aconteceu aqui, claro, de dinâmica bem diferente. Mas assim, eu achei o filme muito bom mesmo. E essa dinâmica de estar ali fechada somente num lugar específico e esses 18 minutos cravados para tentar resolver, e também o final que alguns gostaram, outros também não. É um final que você se questiona do que realmente aconteceu. E assim, é muito bom. E muitas vezes, o final do jeito que foi, ele acaba sendo melhor do que se mostrar o que realmente a situação se deu ou não se deu, sabe? Atingiu ou não atingiu, ele foi ou não interceptado.
Se você não viu o filme, veja o filme é bom, está disponível na Netflix, ele já entrou na Netflix. Vai lá, assiste e depois você traz as suas opiniões, se você ainda não viu. E tenta entender essa dinâmica do que está acontecendo aqui. É um tipo de dinâmica que já aconteceu em vários filmes. Até acho que na série 24 Horas já aconteceu uma coisa parecida, não sei. Mas eu acho que essa questão de que tá um espaço fechado e a gente sem saber o que faz, e cada um resolvendo seus problemas pessoais, é o que deixa o filme mais vibrante, mais emocionante. Além disso, a reação dos próprios personagens àquilo tudo acaba dando muita veracidade ao que aconteceu. Eu gostei bastante dessa experiência e convido vocês que vocês façam essa experiência se caso for o filme que você gosta de assistir. Se não, tá tudo bem, você pode passar reto, mas são 3 indicações um pouco controversas nessa semana. 2 filmes que eu até gostei bem mais do que o outro, mas todos os 3, assim, com dinâmicas, sim, diferentes um do outro, e cada um com a sua fórmula própria. São 3 indicações que você pode assistir a que você achar melhor. E se você assistiu alguma, vocês podem trazer nos comentários as suas opiniões ou também trazer indicações de vocês. Eu vou amar saber a opinião de vocês. Bom, gente, então eu termino por aqui o nosso programa. Já tá bem longo, né? Eu acabei me estendendo muito na primeira série. Mas devido às polêmicas a gente dá uma estendida. E fica então o nosso convite para que vocês continuem seguindo a gente. Tem cobertura de Stranger Things que está chegando, tem outras séries para a gente falar das nossas análises. Então fica com a gente, traga mais amigos, né? E tragam também as suas opiniões, as suas indicações também. Muito obrigada para você que está com a gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos então nos próximos episódios. Até mais!